Olá, meu nome é Maria Carneiro, eu sou graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu acabei de concluir um projeto do PIBIC juntamente com outras colegas e a orientadora Marcela, no qual a gente trabalhava os riscos de ser velho em Cachoeira em tempos de pandemia, de invisíveis a grupos de risco. E dentro desse tema a gente debatia outras temáticas que estudava também a fragilidade do idoso em tempos de pandemia. Dentre estes, eu me debrucei em analisar a assistência dada aos idosos rurais antes, durante e o pós-pandemia, sabendo que a gente vive em um país onde as políticas públicas elas são fragmentadas e também construídas observando os grandes centros urbanos. Então, tudo que fica distante desses centros urbanos, a gente consegue distinguir quais são essas diferenças de acesso, como essas pessoas ficam distantes desse acesso e como a fragilidade delas aumentam por consequência disso. A gente sabe que existe uma semelhança no processo de envelhecimento, mas justamente por o processo de envelhecimento ser um processo gradual, ser um processo lento e demorado. Mas dentro desse processo existe total divergência, principalmente quando a gente se refere ao idoso da área urbana e o idoso da área rural. E aí a gente aponta uma realidade onde predomina a pobreza, o isolamento, a baixo nível educacional, as residências mais precárias, as limitações de transporte, os problemas crônicos de saúde, as distâncias desses recursos sociais e esses recursos de saúde que são mais predominantes para essa população idosa que vive à margem dos centros urbanos. Observando esse tratamento aos idosos rurais nesse período de pandemia, o que a gente tem como resultado é um tratamento e uma atenção não diferente do que era dado anteriormente ao período da pandemia. A gente já sabe que os idosos eles sofrem com a falta de atenção, de cuidado e de serviços disponíveis para as suas necessidades e suas necessidades específicas por morarem em ambientes rurais. E a gente sabe que durante esse período de pandemia não foi diferente. A gente viu como o isolamento, que foi dado como uma medida de prevenção, uma medida de proteção para essas pessoas, mas que já é uma realidade dos idosos rurais, essa realidade de isolamento, de falta de atenção, de falta de cuidado, de preparação, a falta de suporte, a falta de informação acessível, principalmente nesse momento de pandemia, que era uma das coisas mais importantes, a falta de cuidado com a saúde para além dos sintomas do Covid, e aí a gente retrata como é importante trabalhar a saúde física e a saúde mental desses idosos que estiveram estagnadas, justamente por morarem distante desses ambientes que oferecem esses serviços. Então a gente teve não só um cuidado que já se mantinha em estado de não cuidado, de falta de atenção, mas como a gente também teve pausado todos os cuidados que... E pensando nisso, é importante observar o quanto se faz necessário e urgente políticas públicas que não só observem os idosos dos centros urbanos, mas esses idosos que estão à margem também. Como a gente pode tornar essas políticas públicas acessíveis para essas pessoas também? E aí quando a gente pensa numa pandemia, no qual foi dada como uma doença de idoso por tanto tempo, e que a gente tem aproximadamente 70% do público infectados e mortos por essa doença, esse é o público idoso. E a gente pensa por que o público idoso ele está tão sujeito a esse maior número de mortos, por exemplo, agora no momento de pandemia, quando a gente vive em um país que a população idosa aumenta cada vez mais. E é visível como as políticas públicas, como os direitos, como os recursos, eles ainda não são suficientes para atender a nossa população idosa e como a gente vive ilusoriamente em um país de jovem, deixando a nossa população idosa à margem de tanto sofrimento, desrespeito e descasos.